pessoal, olha só que legal, hoje inaugurando o Marta Sincera Cast. Depois do quadro Marta Super Sincera que bomba nas redes sociais, era óbvio que eu ia montar um podcast, né? Falando sobre várias coisas legais e, claro, como sempre, sendo sincera. E hoje, para inaugurar esse podcast, eu trouxe um convidado super especial para inaugurar assim com chave de ouro, que é o Érico Azevedo, um dos fundadores do CoachBank. Érico, obrigada por estar comparecendo aqui no nosso podcast, esse primeiro aí de muitos, tá? E eu quero que o Érico conte um pouquinho, né? Conte um pouquinho da sua história, conte um pouquinho aí do CoachBank, como que o CoachBank tem ajudado vários contadores, vários empresários e para dar muita sorte aqui para esse podcast ser um sucesso. E claro que a gente vai conversar muito aí sobre coisas quentes e que, como sempre, ajudando aí o contador, o empresário. Vamos lá, Érico, me conta um pouquinho sobre você. Bom, obrigado, Marta, obrigado a todos aí que estão com a gente aqui nesse podcast. É um prazer enorme estar com você. A gente é parceiro já de muito tempo, né? A gente se encontrou em outros carnavais da história da contabilidade. Falando um pouco da minha trajetória dentro do mercado contábil, eu me sinto muito privilegiado, realmente por ter participado desse mercado segundo diversas perspectivas. Acho que eu sou um profissional hoje bastante conhecedor dessas diversas perspectivas, né? Eu tive escritório contábil desde 2003, né? Tive escritório tradicional, empresas grandes, atendi empresas que abriram capital e tudo. E também tinha uma carteira do que a gente chama de PJs, né? Prestadores de serviços. Enfim, então eu tinha 2 escritórios de contabilidade. Lá pelas tantas, eu comecei a desenvolver bastante tecnologia para mim. E como acontece muito frequentemente, você termina sendo assediado, né, para fornecer essa tecnologia contábil e financeira também para outros escritórios. Então aconteceu isso ali por volta de 2017, quando a gente se conheceu, inclusive, né? Fizemos o lançamento em novembro de 2017 da UAB, que foi a primeira plataforma contábil em nuvem. Então, além então das empresas de contabilidade, eu tinha essa plataforma. Foi um sucesso maior do que a gente esperava, né, Marta? Foi uma loucura aquilo lá. A gente colocou 3.000 empresas para dentro em um mês e meio de vendas. Foi uma loucura, né, dar conta de tudo aquilo. A gente realmente não estava preparado. E poucos meses depois terminou que nós fizemos uma fusão ali com a Conta Azul, né? Então, assim, começou uma jornada do Érico dentro de empresas de tecnologia, essas grandes startups com muito investimento, etc, né? Foi um período maravilhoso, né? Eu toquei dentro da Conta Azul a parte do Conta Azul Mais, né, que era o produto para contadores, e também, junto com a equipe de marketing, fizemos, história ali, criando o Conta Azul Com, né? Então foi uma coisa muito bacana. Então muita gente termina associando às vezes o meu nome também à Conta Azul. O meu escritório de grandes empresas eu terminei vendi para um grande escritório aqui de São Paulo e fiquei com um escritório focado em PJs, né, que é a Fica Tranquilo, que é um dos 10 maiores escritórios hoje do Brasil dentro dessa área, com posicionamento premium, né? A gente não tem um posicionamento como o da Contabilizei, né, uma coisa muito baseada em preço e tudo, mas um posicionamento mais premium. E quando eu saí da Conta Azul, muitos contadores diziam: "Tá, e agora o que é que a gente vai fazer? A gente precisa inovar, a classe contábil precisa, né, de alguma coisa criativa, a gente precisa". E começamos a fazer reuniões aqui em São Paulo, literalmente de brainstorming. Foi muito divertido esse momento. Vinha gente de Brasília, vinha gente de Belo Horizonte, vinham contadores de vários lugares. Fizemos umas 2, 3 reuniões dessas, e lá pelas tantas a gente tinha pensado em fazer um marketplace, Uhum. né? Um marketplace para promover, ajudar os contadores a vender mais, a ter mais clientes e tudo mais. E um contador, que é um grande amigo nosso, que é o Kleber, da Next, levantou a mãozinha, né, e falou assim: "Érico, de verdade, se a gente vai inovar, se a gente vai ser disruptivo, a gente tem que fazer um banco". Falei: "Como assim, Kleber?" Ele falou: "É um banco da categoria, um banco para todas as empresas, mas que tenha por trás do atendimento toda a estrutura dos escritórios contábeis". Aí todo mundo se olhou e assim falou: "Realmente, isso é disruptivo. Isso vai ser uma coisa grande". Todo mundo, virou aquele burburinho. E aí começou, né? Como é que vai chamar? Bom, ContiBank. Tem que ser ContiBank. Então nasceu ali a ideia, né, do ContiBank como realmente um banco feito por contadores para atender as necessidades das micro, pequenas e médias empresas, que são
a grande maioria dos clientes, dos contadores. E esse banco teria algumas premissas, né? Isso foi colocado ali naquelas reuniões pelos próprios contadores. Então, esse banco, diferente dos bancos tradicionais, ele deveria utilizar, digamos, as informações que a contabilidade produz para tentar ajudar as empresas a ter acesso a crédito em melhores condições, a ter insights de negócio, como que ela pode melhorar a sua gestão, fazendo uma comparação, um estudo comparado, usando Artificial Intelligence também a favor do empresário contábil. Né? Esses empresários contábeis também teriam voz, direito ali, digamos, de interferir diretamente nos processos, ou seja, eles deveriam ser parte realmente ativa dentro desse processo. Não como funciona num banco tradicional, que eventualmente você indica o cliente para o banco, você não ouve nunca mais falar do gerente. O Uhum. gerente não está nem aí para o contador, vamos colocar assim. Né? Então, assim, o contador teria um papel de protagonismo. Então, isso ficou muito marcado. Até porque existia uma certa mágoa, né, de muitos contadores de dizer, puxa, a gente ajuda tanto as empresas de tecnologia, as empresas de tecnologia parece que não nos dão um efetivo valor. Isso se traduziria não só nesse protagonismo decisório, vamos colocar assim, como também na parte de remuneração, né, Marta? Então, Uhum. fez parte do modelo que o contador deveria, então, ter uma remuneração extremamente significativa sobre tudo aquilo que seus clientes fizessem dentro do banco, seja crédito, seja um boleto, seja um Pix, qualquer coisa que ele faça, um seguro, qualquer operação que ele realize ali dentro, então o contador deveria ter uma remuneração bastante significativa. E tinham outras duas condições também muito interessantes. A outra é que esses contadores deveriam ter um representante no conselho de administração, Bacana. né? Ou seja, e de fato temos, Uhum. né? E que seria dado aos contadores a oportunidade de participar como investidores do empreendimento. Então, para aqueles contadores que quisessem, toda vez que a empresa fosse fazer uma rodada de investimento, os agentes de negócios, ou seja, os contadores que são parceiros, que trazem, abrem contas, etc., teriam direito, né, seriam convidados sempre nas mesmas condições a participar ali da rodada em primeira mão. O que também foi honrado até hoje, então a gente tem quase, acho que mais de 100 escritórios que tem algum tipo de participação ali, pequena ou grande que seja, o que nos honra muito, né? Porque é aquilo que muitas vezes eles dizem, né? O próprio Rui Cadete, ele falava isso, né? Assim, eu tô com vocês porque eu acredito três vezes, né? Eu acredito no propósito, eu acredito que eu sou investidor, né? E eu acredito no que vocês estão fazendo, ou seja, eu sou agente de negócio também, Uhum. né? Então esse foi, digamos, o cenário no qual nasceu ali o Contibank, quando a gente fez o lançamento em 2021, final de 2021 para início de 2022. Então estamos aí com pouco menos de 2 anos em operação. Show de bola. E, Érico, ouvindo você falar, até quero levantar aqui, você tem uma paixão pelos contadores, né? Quando eu conheci o Érico lá atrás, 2016, eu vi essa paixão, sabe, de querer ajudar os contadores de fato, que não é só Verdade. pelo negócio, é pelo propósito de verdade. Então, assim, e de fato, quem tá ali do lado do Érico no dia a dia, sabe? Eu falo assim, meu Deus do céu, o cara sempre tá ali no propósito, trabalhando, lutando. Sendo que a gente sabe que o Érico às vezes nem precisava estar trabalhando mais, estar curtindo a vida, a família, os filhos, mas ele tá ali no propósito. Por que esse propósito por contadores? Me fala um pouquinho por que essa paixão em querer ajudar os contadores. Olha, eu como formação, eu não fiz contabilidade, Uhum. mas eu devo muito à contabilidade, muito. Meu primeiro trabalho foi num banco de investimentos, lá no InvestShop, era o Banco Bozano Simonsen na época, e um dos meus grandes mentores dentro do banco foi o controller do banco, né, que era um contador chamado Sérgio Geraldo, e também a equipe dele que sempre me abraçou ali, me recebeu, porque eu era controller do InvestShop. Uhum. Então, ali eu comecei a entrar, né, nesse universo e me apaixonando pela atividade. Só que eu não tinha a formação, eu tive que fazer depois a formação, tirar a titulação. E eu percebia que, assim, o fato que eu entendia bastante de tecnologia terminava sendo um fator de conexão com outros empresários. Quando eu apresentei as primeiras versões das minhas soluções para os contadores, eu via o olho deles brilhando, né. E eu acho que uma coisa muito importante para todo ser humano é você saber que o que você faz é importante para alguém, né, que esse alguém, pega aquela sua ideia e ele leva adiante. E isso realmente é apaixonante,
E eu encontrei isso no mundo da contabilidade, né? Eu encontrei ali os problemas, eu fui resolvendo meus próprios problemas, e à medida que eu compartilhava isso com empresários contábeis, eles falavam, cara, eu quero isso também. Eu também preciso disso. Lá na minha empresa, estou precisando disso. Como é que faz, né? Eu nem tinha na cabeça, na época, a ideia de criar um produto. Né? Eu estava desenvolvendo uma tecnologia para mim. Então, a partir dali, eu diria que surgiu naturalmente uma empatia muito grande por essas dificuldades que a gente sabe que o empresário contábil passa, os desafios que ele tem para fidelizar o cliente, para atrair, ser mais atrativo para o cliente, ser mais consultivo. E todas essas experiências, eu assim, graças a Deus, não sei, eu tive muita sorte, talvez, na minha vida, mas eu pude passar por tudo isso de maneira muito intensa, né? E eu gosto de compartilhar, né? Então, tem um lado meu que é professor, né? Eu tenho realmente bastante estudo, né? Eu tenho 2 PhDs, tenho um mestrado, tenho um PhD em engenharia elétrica, PhD em psicologia, mestre em filosofia, tenho, né? Eu estudei muito e eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar. Então, acho que juntou essas 2 vertentes, né? A minha paixão pelo negócio, eu acho que contabilidade é um negócio sensacional. Claro, se bem gerido, né? Tem aquela piadinha que diz que o melhor negócio do mundo é uma petroleira, né, bem administrada, e o segundo melhor negócio é uma petroleira mal administrada, né? Eu costumo brincar que realmente o negócio de contabilidade é um dos melhores negócios do mundo. É recorrente, regulamentado, é obrigatório, né? E ele é fortemente, tem um conteúdo tecnológico muito forte. Uhum. O que significa que você pode transformar o serviço de contabilidade, uma parte muito importante do trabalho, que é repetitivo, você pode transformar aquilo numa espécie de assinatura. E a outra camada, que é a camada de valor agregado, que é a consultoria, que é a orientação ao cliente, que é o atendimento, a confiança, o tete a tete, aquelas perguntas que o contador sabe, né? Todo contador, ele termina sabendo primeiro que todo mundo, né? A realidade do cliente, até às vezes separação, questões da vida pessoal do empresário ali que procura ele termina sabendo primeiro. Então, essa questão da confiança também nessa profissão para mim é encantadora, né? E você poder ajudar, multiplicar isso, eu acho muito importante. Quer dizer, o contador, no fundo, se ele cumpre o seu ideal, se ele cumpre a sua missão, pessoa de confiança, que auxilia ali a empresa, não só nos momentos difíceis, mas também a encontrar passagens, ele também, enfim, se realiza muito por dentro. Eu acho que essa combinação de fatores aí é que faz com que eu, de fato, tenha essa paixão por contribuir com o setor do meu modo, né? Eu nunca participei, por exemplo, das entidades de classe, Uhum. mas eu sempre procurei ser criativo dentro desse negócio, que aparentemente é um negócio que seria repetitivo, etc, etc, mas não, eu entendo que tem muitas possibilidades, muitos modelos de negócio que você pode criar dentro desse universo contábil. Marketplace é um deles, o banco é um deles, software é outro deles, redes de processamento, né? Eu sou o pai, bem ou mal, eu sou o pai Uhum. da contabilidade net também, né? Uhum. O criador da contabilidade net. Uhum. Depois, obviamente, ali passamos a bola, mas é isso, né? Ou seja, para mim é um prazer enorme poder inovar, experimentar esses novos horizontes e levar o mercado, puxar, tentar ao menos contribuir, né, para puxar esse mercado para patamares mais elevados aí de qualidade e excelência. Show de bola. Até antes de a gente entrar aí para falar muito do Contibank, como o Contibank tem ajudado contadores, algo que eu tenho visto aí, já são 20 anos trabalhando com contabilidade. Ou seja, prestando serviço para contadores, né? Comecei, 20 anos nada, comecei no ano de 2000. 2023 são 23 anos. Com a 23. empresa são 20 anos Uhum. ajudando os contadores. E aí a gente vem vindo, né, esses anos, e você vê que a tecnologia revolucionou a contabilidade. Aliás, né, Érico, a tecnologia revolucionou qualquer negócio. Não adianta a gente mais querer fugir disso, seja agência, seja Não comércio. lute, né? Não lute, acabou, revolucionou. E aí a gente começa a perceber, separar o joio do trigo. Profissionais bons, profissionais ruins. Só que uma coisa que eu percebi nesses anos que vem se acumulando, vem mudando, as empresas estão, assim, tudo quanto é tipo de empresa procura a gente aqui para fazer parceria por causa do que é a parceria com o contador. Uhum. Então, eu quero falar com o contador, eu preciso do contador. Como que você vê isso, né? As empresas de tecnologia, as grandes empresas no mercado Se se dobrando, né? dobrando, É, bancos se dobrando sim, para sim. o contador. Qual que é a tua visão sobre isso? Você acha que isso é algo bom para o futuro, bom para o agora, ou não? Ou as pessoas vão quebrar a cara porque tem ainda muito profissional contábil que
vou te falar assim que, infelizmente, gente, se você olhar para o mercado, a maioria ainda está no tempo da pedra, Ou tá no início, né, ou está no da início da jornada, tá no meio da jornada. jornada. E como que se diz? E às vezes não consegue enxergar tanta oportunidade como se tem hoje no mercado. Qual que é a tua visão em relação a isso? Tanto é que o meu contador, não agora que faz uns 3 meses que eu troquei de contabilidade, Uhum. meu contador ainda estava com a cabeça muito fechada no tempo antigo, não queria Sim, saber de tecnologia, não queria saber de evolução. Aí a gente falou, não, se eu quero evoluir, preciso ter de pessoas do meu lado que evoluam, né? sim, Então, me fala como que você vê isso. Isso é uma oportunidade? Não é? O contador tem que fazer demais? Me fala um pouquinho sobre isso. claro. Eu acho que primeiro vamos tentar, falar da perspectiva dessas empresas, né, que procuram o contador, né. Uhum. Então, por dentro, obviamente, enquanto você fazia a pergunta, eu sorria, né, eu falava: "Bom, já sabia", né. É a questão do como você chega ao mercado. A expressão que o pessoal usa é go to market, né, quer dizer, Uhum. como é que você vai ao mercado. Falar com um mercado, por exemplo, de 20 milhões de CNPJs é muito complicado. Onde você vai anunciar? Como que você vai chegar nessas empresas? Como é que você vai segmentar? Então, é extremamente complexo fazer isso. Quando se trata ainda da questão financeira, ainda tem os agravantes de fraudes, problemas de fraudes que são bastante divulgados aí, né, pela mídia e tudo, todo tipo de golpe, etc, né? Ainda mais hoje com a questão do banco digital, porque as pessoas ficam mais fácil de você aplicar o golpe, né? De você abrir a conta, agir em nome de terceiros, ninguém está vendo, né? Não tem mais o gerente ali para conferir, a prova de vida é feita de outra forma. Então, com relação à perspectiva das empresas, eu acho que nada mais lógico, porque o contador ele termina sendo um fiel da balança, um garantidor de qualidade, ele é naturalmente o conselheiro, né, que é um nome antigo para o hub de soluções, né. Então, a questão do hub de soluções, quem é contador sabe, quer dizer, a micro, pequena e média empresa, ela está sempre ligando para o contador para saber de tudo. Como é que eu registro minha marca? Como é que eu registro um domínio? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Fiquei sabendo de tal coisa. Você está sabendo? Quer dizer, o contador ele termina sendo um hub, né? Um lugar onde as coisas correm, né, naturalmente, né? Os antigos diziam res clamat ad dominus, né? A coisa pede o seu senhor. Então, quem é o senhor desse tipo de conhecimento com relação a como a burocracia funciona, como as leis funcionam, as coisas funcionam? Na prática, é o contador. Então, trata-se, na verdade, simplesmente de tomar posse, tomar consciência desse papel. Então não é uma questão artificial falar que o contador, pode ser um agente de negócio, por exemplo. Para nós no Cutibank nada mais natural. Você vai abrir uma empresa, por exemplo, você já abre a empresa, entrega para o camarada o número do CNPJ, já manda o link para ele dizendo: "Querido, é só preencher aí 2, 3 informações, você vai tô te mandando o convite. Finaliza aí o processo e abre tua conta, você vai ter uma conta sem tarifa, assim, assim, assado", começa a pilotar logo a tua empresa de maneira organizada, né. Então isso nada mais natural, né, no sentido para nós do Contibank, principalmente porque a gente tem dentro da empresa muitas pessoas com formação na área ou que trabalharam nas maiores empresas desse segmento, então todo mundo entende muito bem isso. Do ponto de vista do mercado só tem uma questão, Marta, que eu acho que é importante trazer. Nem todos, nem todas essas empresas, que estão procurando contador, não só elas não entendem o mercado contábil ou como funciona na prática a relação entre o contador e as empresas, como elas não nasceram dessa forma. Elas nasceram pensando num outro tipo, então, num outro tipo de abordagem, num outro tipo. Você pega um grande banco, ele nasceu com isso na cabeça. Ele tem o viés principal dele, que é ir lá no Fantástico, né, ou no Jornal Nacional e colocar propaganda no horário nobre da televisão. Enquanto que o trabalho através do contador é um trabalho, se você quiser, de formiguinha, só que ele termina rendendo mais, porque o contador é a pessoa de confiança, ele vai abrir a conta, o empresário vai abrir a conta onde o contador indicar. Então, assim, essas empresas não foram moldadas. Não é previsto na cadeia de valor a existência do contador. Uhum. Então ele vai sempre ter um papel, desculpa a palavra, mas ele vai ter sempre um papel adjacente, subalterno, secundário. Ele não é a figura de protagonismo dessas instituições, né. Então esse aqui é um problema, ele não está na cadeia de valor. Então ele é meramente o que eu chamo de indicador. Ele meramente está indicando. Então é preciso que o contador também faça uma boa seleção de parceiros, onde aquelas parcerias, aquelas empresas criem de fato para ele um ecossistema, né. Uhum. Então a gente sabe, tem vários tipos de negócio que
eh, gravitam em torno de um escritório de contabilidade. Certificado digital é uma obrigação, ter uma conta é uma obrigação, ter parceiro de tecnologia, de gestão financeira, ou coisa que o valha para indicar, também é importante. Nem todos os clientes vão contratar, mas é importante você ter um parceiro dentro dessa linha, porque se aquela empresa começa a ter também um volume de operações que pede uma organização maior, é importante que ele tenha na manga essa solução, né? Ele Uhum, precisa ter. Ele não pode estar desatualizado. Então, entrando no terceiro aspecto, que é o contador. Para o contador, eu acho que não tem volta esse caminho. uhum, Não tem volta, porque é simplesmente tomar consciência e tomar posse de um poder que é natural dele. Ele já está nesse lugar, ele só tem que entender que ele está ali, né. Ou seja, já que eu estou aqui, eu vou, né, já que eu estou aqui, eu vou, como se diz, vou rezar a missa, já que eu estou no lugar do padre, eu vou rezar a missa. Faz o teu papel, querido. As empresas estão te procurando e estão pedindo solução para você. E você sabe que é assim. uhum. Então assume esse papel logo de uma vez e, como hub, digamos, tenha também uma rentabilidade maior dentro da tua empresa, dentro do teu escritório contábil, uma satisfação maior, você pode engajar profissionais também, ter pessoas dentro da equipe que se especializam, você vai ter um cara lá dentro que é especialista em crédito, outro especialista na parte de certificação digital, né, então você também qualifica melhor os profissionais, estimula mais as pessoas que trabalham com você. Gera oportunidade. Show de bola. Excelente resposta, Érico, mas vamos agora, a gente vai entrar aí no Conte, e até com essa resposta eu quero te perguntar algo. O Conte já está com 1 ano de operação, até acho que um pouco mais, Quase 2, quase quase 2. 2 anos de operação. A operação comercial mesmo, assim, forte, faz 1 ano, né? Então, 1 ano. Vocês A gente começou forte mesmo em fevereiro de 22. A 22, gente lançou em 30 de setembro de 21, Uhum, mas a conta não tinha ainda nem o cartão nem o Pix, né? Então a gente uhum, lançou um piloto ali junto com. Na época a gente tinha uns 300 contadores, mais ou menos, que a gente já tinha fechado contrato com eles, que toparam o desafio, uhum, embarcaram. uhum. E aí, em fevereiro, ali na feira ali na Fenacom, a gente entrou com tudo ali em fevereiro de 22. Então, 1 ano e meio 1 ano aproximadamente e aí de meio. operação. Nesse 1 ano e meio, inclusive a DPG ajudou aí a Conte nessa questão de aquisição de novos parceiros, que são os Uhum, contadores, enfim, em várias ações. E nesse 1 ano e meio você já consegue separar o joio do trigo. uhum. E infelizmente é muito mais joio do que trigo, desculpa falar a verdade. Ainda precisa ser feito um trabalho muito de educação com os contadores. Me conta nessa jornada, o que que você percebeu no mercado contábil? Qual que foi as maiores resistências que tiveram em relação a esse trabalho, a essa parceria? Qual o perfil do contador que conseguiu ir para frente, conseguiu ter resultado e está tendo resultado? Como o Érico já explicou aqui, gente, você é parceiro do Conte Bem, que você traz soluções para o seu cliente. E hoje o contador, ele já deixou bem claro aqui, o contador hoje é a porta de entrada, o contador ali vira um hub de soluções, Natural. só quem está no passado é que não consegue enxergar isso. Então, se você está no passado vai ficar, pode ter certeza. Esse tempo vai passar e você não vai É conseguir. pior, né, É Marta? pior. Na verdade, o que acontece? Se o sujeito não se deu conta ainda, ou ele deixou de ser procurado pelo cliente, que é uma questão muito elementar, né? Se Uhum. você é essa pessoa de confiança, esse conselheiro de confiança, um contador realmente consultivo, vamos colocar dessa forma, o que vai acontecer? O seu cliente te procura para resolver as questões. Se ele te procura e você não tem resposta, por uma questão comportamental, né, no fundo ele vai começar a deixar de te procurar para obter respostas dos problemas que ele tem. E isso vai levar, cedo ou tarde, à perda de clientes, a não fidelização desse cliente. Ao contrário, se você tem as respostas, se você tem o hub de soluções, né, que é o que no fundo a gente oferece, o que vai acontecer é que ele cada vez mais te procura, porque ele sabe que para os mais diversos tipos de problemas ligados a esse ambiente empresarial, você é a porta de entrada, você é o caminho. Exato, não tem jeito, gente. E cada vez mais isso tá ali à vista, né. E aí, Érico, olhando esse cenário todo, quem é o contador que consegue, de fato, crescer, de fato, ter resultado, Uhum. crescer intelectualmente, financeiramente, fazer com que essas pessoas do seu escritório consiga que investe em conhecimento, o cara acaba virando seus colaboradores, acaba virando consultores também. Sim, Me fala esse cenário, como que foi nesse 1 ano de todos esses contadores, como que tá isso? Porque claro. a gente vê vários concorrentes de vocês aí fazendo um trabalho agressivo de vendas, de banco, tal.
Me conta um pouquinho esse cenário, me fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, a coisa do ponto de vista, óbvio, do Contibank, né, mas de qualquer empresa que trabalha com contadores, todo mundo sabe que não é importante o número, né? O Uhum. número não conta. Você pode ter 10.000 contadores, mas isso não significa que esses contadores estão engajados ali com o teu propósito e engajados principalmente com o negócio. Ou seja, se o contador não enxergar que ele tem um negócio para ele ali, que é vantajoso para ele ali de fato, eh, e esse é um dos pontos, né? Ele não vai se engajar. Então, vamos separar o que você falou, quer dizer, existe um aspecto quantitativo e um Uhum. aspecto que é a qualidade, que é o que a gente está procurando, né. Então, como é que a gente faz essa análise dentro do Contibank? A gente divide os contadores, essencialmente, em 3 grupos, tá. Segundo 2 variáveis, né. O sujeito pode ser engajado comportamentalmente e engajado, vamos colocar a palavra afetivamente. Então, o que que é uma pessoa engajada afetivamente? Ele adora a ideia, ele acha demais, ele concorda, ele divulga, ele fala para os amigos, ele até indica para os amigos, né, mas ele não faz muitas coisas. Então vamos dar exemplo, eh, um contador que tenha, sei lá, 200, 300 clientes, que é já um contador médio, ele vai ter sistematicamente na carteira de clientes dele, empresas que estão com problema de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um problema de uma em cada 2 empresas brasileiras. Então, assim, não há a menor dúvida de que na carteira dele há empresas com problemas de fluxo de caixa, que precisam, eventualmente, de uma antecipação de recebível, precisam, sei lá, usar de alguma modalidade de crédito, pode fazer um refinanciamento de um imóvel, um refinanciamento de um veículo, todas as modalidades que o Contibank tem, ok? O contador que é só engajado do ponto de vista afetivo, emocional, ele não vai para a ação. Então, por maior que seja a oportunidade dentro da carteira dele, ele é incapaz, digamos assim, de fazer um disparo de e-mails ou de comentar com o cliente que tem essa oportunidade. Ele é engajado emocionalmente, mas sim, ele frequenta reuniões, ele pode ir em eventos. Por que você acha que ele é assim? Então, entre a ação, digamos, entre a teoria e a prática, entre a emoção, o engajamento conceitual e o engajamento comportamental, tem uma decisão. Né? Essa decisão implica em saber organizar o seu próprio tempo, ter uma estrutura mínima de gestão que permita que você olhe para o teu negócio estrategicamente. Se você está muito, como diz, como o avestruz, né, com a cabeça enfiada na operação, de fato, você vai estar muito mais, vai estar sendo muito mais requisitado pelos problemas do dia a dia, os problemas da tua operação interna, os problemas que os clientes trazem que tem a ver com a sua operação interna, ou seja, o atraso do balancete, o imposto que não chegou, o erro de cálculo de não sei o quê. Então, quer dizer, se você está muito nessa camada, você pode dizer, cara, é uma super oportunidade, que fantástico isso. Mas você não faz muita coisa. Ou seja, você não se engaja muito do ponto de vista prático, né? Porque esses outros problemas estão ainda distantes para você. Ajudar o cliente do ponto de vista consultivo ainda está distante para você. Então, nesse cenário, eu diria que para esse contador é importante fazer alguns cursos, algumas mentorias e começar a tomar consciência de que ele precisa organizar, estruturar o escritório dele, a empresa dele, né? Tem que deixar, digamos, de ser um escritório para ser uma empresa. Então, esse é um primeiro grupo. Esse grupo não é tão grande assim dentro da base do Contibank. Até porque o sujeito tem que assinar um contrato, né, com a gente, ele sabe ali que ele está tomando uma direção de ser esse hub, de ser alguém que oferece soluções. Bom, o segundo grupo é o grupo que a gente chama de pragmáticos. O pragmático está do lado oposto, ou seja, ele é engajado do ponto de vista prático, comportamental. Mas ele não se importa muito por exemplo, a gente tem reuniões todos os meses, para todos os agentes, e a gente tem reuniões quinzenais para os agentes que têm uma carreira de níveis, digamos assim. Você entra no nível inicial, a partir de um certo número de contas ativas você é nível prata, depois ouro, platina e diamante. Tudo ótimo. Então, tem contadores que aparecem, sei lá, a cada 6 meses, a cada 3 meses, o cara vai aparecer numa reunião dessa. Então, ele não é muito engajado do ponto de vista emocional, vamos dizer assim. Porém, do ponto de vista do pragmatismo, podem ser contadores que têm 200 contas com a gente, 300 contas com a gente. Aí você diz, puxa,
esse cara, na verdade, está aqui para ganhar dinheiro, está aqui para fazer negócio, né? Eventualmente, ele não usa tanto da nossa estrutura de treinamento, porque esses encontros são encontros, vocês mesmos já participaram de encontros, o Alex já deu curso, né? A gente tem treinamento de não só da parte, eh, digamos, de soft skills, mas também as questões mais práticas, quer dizer, como funcionam os instrumentos financeiros, os produtos financeiros, tudo isso a gente está constantemente treinando e qualificando, até porque não é só o dono do escritório, é a equipe, é o camisa 10 dele para esse projeto, que é importante que esteja uma qualificação elevada. E por último, você tem a turma que é o ideal, né, digamos assim, que é o ideal de uma empresa como a nossa, que é aqueles sujeitos que são engajados emocionalmente e que são pragmáticos também, ou seja, eles fazem acontecer e eles são muito apaixonados pela ideia. Esses são aqueles que chegam nos mais altos níveis de parceria conosco, porque de verdade eles respiram isso. Então tem muitos escritórios, por exemplo, que chegaram ao ponto de contratar pessoas para poder fazer esse tipo de atendimento, uma pessoa exclusiva para cuidar. São escritórios que eventualmente já fazem BPO, utilizam o Contibank para fazer BPO, Uhum. e eles têm essa pessoa que cuida da carteira de clientes financeiros, porque o Contibank também indica clientes para esses agentes, né? Então, muitas empresas abrem conta conosco e elas não estão vinculadas a nenhum contador. Então, o que é que eu faço? Eu atribuo para aqueles contadores que estão pelo menos no nível ouro, né? O contador que está pelo menos no nível ouro, que é um dos níveis da nossa parceria com o agente de negócio, com o escritório, né, contábil, ele começa a receber indicações de clientes também. Então, você me perguntou por que, que o sujeito se engaja ou não se engaja, eu tentei te responder. Ou seja, se ele está muito ainda no nível tático, operacional, ele não consegue passar para esse segundo nível. Ele precisa resolver. A vida é hierárquica, Uhum. né? Então tem uma hierarquia. Ele primeiro precisa resolver primeiro as primeiras coisas. Uhum. Então primeiro ele tem que resolver isso. Se ele conseguir resolver isso, é por isso que a gente também tem parceria com alguns influencers importantes do mercado, né? Empresas, como é o caso da DPG, com o Anderson Fernandes, etc., para que a gente possa também ajudar os nossos agentes de negócio, aqueles que ainda não estão nesse patamar de sair dos problemas operacionais, para eles começarem a respirar um pouco esse oxigênio de estratégia, de marketing, de visão, de futuro, de tecnologia, de como colocar essas coisas em prática, né? Como estruturar, por exemplo, uma área de vendas para crescer e por aí vai. Quer dizer, a gente entende que é parte da nossa missão extremamente fundamental também contribuir com o crescimento das capacidades de gestão, né, dessas empresas contábeis, desses empresários. Show de bola. E, gente, olha só o que o Érico falou, né? O seguinte, tem o pessoal lá que tá ouro, os parceiros Contibank, os contadores, que lá tem os níveis, né? Então, o cara de ouro para cima, ele é um cara engajado, um cara que tem até uma pessoa especializada dentro da empresa de contabilidade dele para cuidar dessa parceria Contibank contador. Essa pessoa ela faz toda a movimentação na carteira, essa pessoa ela vai verificar o que cada cliente precisa, vai fazer vai ser esse braço, por quê? Porque o cara tá pensando em ganhar dinheiro, o cara tá pensando em ajudar o cliente dele. E aí, Érico, uma coisa que eu vejo assim, que até quero que você fale um pouquinho sobre isso, que você falou, olha, o cara que tá focado na operação, tá no tático, não consegue sair da operação, tá afogado, esse cara não consegue se engajar. E hoje, infelizmente, eu vou dizer para vocês aí que 95% dos contadores estão assim. E até é interessante que eu vejo contadores que têm uma empresa grande e tá desse jeito. É uma coisa de louco isso, assim, fala assim, meu Deus, essa contabilidade tem um número de funcionários, tem uma carteira grande, tá desse Uhum. jeito, o cara não tem tempo para nada, o cara tá enroscado. Como, assim, aí você falou, olha, essa pessoa, ela tem que fazer curso, mentoria, inclusive a Contibank faz toda essa movimentação, tem parceiros para ajudar esse cara a avançar. Sim. Quando você já pegou esse cara dentro da Contibank e esse cara ele caminhou para chegar lá no cara que está dentro da gestão. Qual que foi a principal virada que você viu aquele cara fazendo? Qual que foi a decisão que aquela pessoa tomou? Porque a gente vê. E aí, Érico, vamos ser sinceros aqui, né? Tem uns boletos que vence. Sim. A gente tem os boletos do dia a dia. Tem Uhum. as contas para pagar. Claro. Tem os funcionários para pagar. Uhum. Como que esse cara consegue? E aí, se a gente não tem cliente, se a gente não consegue atender a expectativa do cliente, a gente acaba perdendo cliente e acaba tendo um rombo no caixa. O que esse cara fez que saiu desse patamar para chegar nesse? E acredito que você lá atrás teve esse momento na sua vida. Tive. Não sei se você não teve, não sei. Não, eu tive. Você teve? Eu Tipo tive. assim, putz, olhar pro caixa
e falar. E eu entendo eles, olhar pro caixa assim, putz, meu, não tenho dinheiro. Quando o cliente chega para mim assim, Marta, eu tô investindo, mas ainda não tô vendo resultado. Ele sabe que marketing é médio prazo, Uhum. só que ele não tá conseguindo retorno. Eu entendo o desespero dele, porque o dinheiro tá saindo. O que o Érico fez? O que esse contador tem que fazer para chegar nesse patamar e, de fato, fazer a virada de ter a Continbank como parceira. E fazer com que não adianta ele chegar a ser parceiro. Ele tem que fazer essa parceria ir para frente, se movimentar. Eu vou colocar o chapéu agora de contador, que eu acho que é mais adequado, né? Porque eu vou falar da minha virada como empresário contábil, né? Tá. Também comecei como empresário contábil lá em 2003. Uhum. Aí montei o escritório, cresceu muito rapidamente na época, até eu atendi um nicho específico. Depois começaram a entrar as empresas de vários tipos. Eu dava consultoria também para as empresas, né? E Uhum. às vezes chegava um certo tipo de cliente que era muito bagunçado, né? Muito Uhum. bagunceiro, eu brinco, né? Muito Uhum. bagunceiro. Cliente bagunceiro, que mandava documentação de qualquer jeito, mandava as coisas de qualquer jeito. E eu tinha muito trabalho para colocar aquilo em ordem. Em alguns casos, então foi me caindo a ficha que existe um princípio na vida, né? Que é o mais organizado organiza o menos organizado, né? É só Certo. você pegar, por exemplo, um ímã, que é super estruturado, você coloca ali um prego, alguma coisa ali que é um ferro que não é cristalizado, que não tem uma estrutura bem definida, aquele prego vai se homologar ao campo do ímã. Uhum. Então, a primeira virada de chave que tem que existir para um empresário contábil é, é que ele precisa se estruturar internamente. Tá? Ele tem que estar organizado. Um mínimo de organização para crescer é necessário. E para isso, infelizmente, às vezes ele tem que abrir mão de um crescimento imediato, de entrar num afã de, não, eu preciso crescer, preciso crescer. Não, calma, respira. Você precisa se estruturar um pouco. Se estruturou um pouco, organizou o processo. Agora você está minimamente pronto para ampliar a sua operação. Você está me dizendo que o contador ele tem que dar um passo atrás. Então, tá lá com o seu escritório. Se ele está caótico, ele precisa dar espaço Se ele atrás. tá caótico, não tá conseguindo ver o dinheiro entrar, tá pagando o almoço, Vendendo vendendo o almoço almoço para para. pagar a Sim. janta, ele tem que dar esse passo para trás para se organizar processualmente. Não só processualmente. Ele vai identificar dentro da carteira dele o que que funciona e o que que não funciona para ele. Eu, por exemplo, eu tinha um cliente muito grande que era um armazém. Uhum, Era uma bagunça, uma loucura. Chegava a milhares de notas. Na época era nota com carbonada, não dava para ver direito o CFOP da operação. Era uma loucura fazer aquilo lá, né? E eu olhei, eu gostava muito do empresário, falei, cara, essa tua empresa eu não vou poder fazer mais. A partir do ano X, se organiza e vai, porque aqui eu tomei uma decisão. E qual era a minha decisão na época? Eu vou focar em empresas do tipo X, que são as empresas que eu vi que eu tenho condição de atender bem, eu uhum, tenho processo para atender bem, uhum, e eu vou conseguir crescer dentro dessa estrutura. Você uhum, não consegue crescer se você não tiver o mínimo de especialização, vamos colocar assim, dentro daquele perfil de cliente que você está colocando. Então, indo agora para a segunda parte da pergunta, que a gente identificou sim muitos agentes de negócio que não necessariamente eram empresas grandes, tá? Então a gente tem, digamos, agentes ultra engajados que são pequenininhos, ultra engajados que são médios e uhum, ultra engajados que são grandes. uhum. Tá tudo certo, né? O que muda nesse perfil comportamental que faz com que aquele cara seja mais engajado, tipicamente é isso, ou seja, essa pessoa já superou essa etapa. Tem um exemplo de um contador, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que ele tem um escritório relativamente pequeno, agora ele vem crescendo bastante, mas ele está focado num nicho. E ele tem paciência. Ele não é mais um jovem de 30 anos. Ele é um homem com, sei lá, seus 50 e poucos anos. Né? E ele está indo devagar e sempre, mas ele está crescendo naquele nicho e ele está indo super bem. Por quê? A tecnologia dele é adequada àquele nicho. Os processos dele são adequados àquele nicho. O time dele está bem treinado para atender bem aquele nicho. Então, a questão do nicho, você pode até atender um nicho mais amplo, do tipo, eu atendo empresas de serviços, é um nicho gigante, Uhum. certo? Mas dentro de serviços, se esse contador tiver calma, ele vai respirar, vai olhar para aquela base e vai dizer, bom, eu sou muito bom no setor de eventos e no setor de, sei lá, infoprodutores. Eu sou muito bom nisso. Então tá bom, o seu marketing, você precisa especializar nisso, né? Seu time de vendas vai ter todos os argumentos para fechar melhor, você vai fechar muito mais negócio do que se você fosse um generalista que trabalha com associações sem fins lucrativos, com igreja, com indústria, com prestador de serviço. Não, mas eu faço médico também. Quer dizer, não dá para fazer tudo. Porque o teu processo naturalmente vai se bagunçando, vai se deteriorando
você perde uma pessoa, você perde todo o conhecimento. Aquela pessoa vai embora, você fica desesperado porque ela que fazia, né. Então se você tem male você tem ali um determinado nicho ou segmento, ainda que um pouco mais amplo, de início, porque você não pode abrir mão, você tem um certo campo ou setor que você é mais especializado. A tua equipe naturalmente vai desenvolver mais conhecimento sobre aquilo. E o seu cliente naturalmente vai ser mais bem atendido. Você começa a sair do sufoco. Eu brinco, né? Eu chamo de calabouço operacional, né? O calabouço operacional, que você está lá preso, lá cheio de correntes e não consegue sair. Você vai conseguir sair, porque a tua equipe começa a dar conta, né? Eles têm o conhecimento necessário para isso. E aí, a partir desse momento, quer dizer, só alegria, porque é um business, como eu falei, recorrente, obrigatório, os clientes pagam todo mês, você começa a ter folga, a equipe é mais produtiva, faz mais clientes do mesmo tipo. Então, isso também para mim foi muito importante. Eu tenho um escritório com quase 2.000 clientes, né? E a gente atende aqui entre nós, né, Marta? Óbvio, com tecnologia, mas nós temos 4 pessoas para tocar a operação. Aí você diz, tá, como é que você faz esse milagre, Érico? É com tecnologia, foco. Uhum. Pessoas estão num nicho específico, né? A gente está ali trabalhando num nicho específico, prestadores de serviço do tipo ABC. É Uhum. isso que eu faço. Se Uhum. chegar lá uma oferta maravilhosa para eu atender empresas de um outro tipo, eu vou dizer, pessoal, é o seguinte, ó, essa é uma lição aprendida já, a gente não pega aquilo que a gente não sabe fazer. Ah, mas você não quer aprender? Posso aprender. Se for um nicho vizinho, próximo ao meu core business. Mas eu não vou sair do meu core business, agora eu vou fazer indústria. Não vou fazer indústria. Esquece. Não me procure, eu indico, eu tenho ótimos amigos, contadores, vou indicar excelentes profissionais para atender muito bem, porque eu também prezo pelo meu nome, digamos assim, né? Se eu sou procurado por uma indústria, eu vou indicar para um cara top para fazer indústria. Veja, de novo, o contador é um hub de soluções. Mesmo que ele esteja indicando um colega para fazer uma empresa que é de um, né, Uhum. do mesmo grupo econômico, por exemplo, de um cliente dele, mas que é de um setor que ele não entende. Uhum. Ele também tem que ter relacionamento com outros colegas. Relacionamento de confiança, onde ele pode dizer: "Bom, eu vou entregar esse cliente aqui para esse meu colega, eu sei que ele não vai furar meu olho, tipo, ele não vai vir atrás de outras coisas aqui que eu estou fazendo". Uhum. Nós somos um parceiro de verdade, a gente se confia, Uhum. né. Confiança também é muito importante. Olha, Érico, vou falar uma coisa pra você. Nesses anos todos, acho que eu nunca ouvi tão claro assim de uma pessoa como que a pessoa realmente faz essa virada de chave. Parabéns, viu? De verdade, sendo bem transparente, eu nunca vi uma jornada bem clara para quem tá ouvindo a gente. Então, se você ouviu isso, volta, anota, que olha que o Érico tem um escritório com 2.000 clientes. Eu vejo escritórios aí que tem a mesma coisa de cliente, que tá com 40, 50, 100 funcionários e atendendo praticamente só prestador de serviço. Então você tem que começar a rever isso, ou seja, tem uma coisa errada, mas é isso que ele falou, gente. Olha para dentro do seu processo, das pessoas, dá um passo para trás, se especializa. A gente já vem falando isso há anos, anos, E anos. esse passo para trás, Marta, ele envolve tudo, veja, é um reposicionamento integral. Você toma uma decisão, digamos, de ser grande, essa é a decisão. Eu quero ser grande. Uhum, Quem não quer ser grande? Quem não quer crescer? E nesse processo, você vai envolver, por exemplo, o marketing também vai dar um passo atrás. Eu vou ter que fazer um belo website. Eu vou ter que cuidar do processo de entrada desse cliente que vem pelo mundo online, o processo de venda que acontece por trás, quem é a pessoa responsável, se tem um script de venda ou não tem um script. Então, esse passo atrás é um passo de humildade, de dizer, olha, não dá para colocar o carro na frente dos bois. Então, você vai trabalhar com uma boa empresa de marketing, com uma boa assessoria, para te estruturar. Não adianta. As grandes coisas da vida, elas começam a partir dessas decisões aparentemente pequenas, mas que você vai estruturando, você vai construindo, né. Milagre não existe. não existe. Não existe, gente. Não adianta, é muito trabalho, trabalho duro. Tá anos que o Érico tá nessa jornada aí. E agora aí junto com o pessoal da Contibank, né? E a Contibank, como eu disse aqui, já tem aí quase 2 anos de operação. E aí, vamos falar um pouquinho como que o contador hoje está ganhando com a Contibank. Érico, me conta. Porque assim, ele já percebeu como que é a parceria. Então tem os níveis lá de parceria, ele entra, assina o contrato, e todo mundo precisa de conta, qualquer Exato. empresário precisa, qualquer empresa precisa de conta bancária, não tem jeito. Então a primeira coisa é, como que o contador ele consegue fazer essa parceria, quais as vantagens que ele tem? Outra coisa importante que aí fica no sincero, como que eu troco meu banco Itaú pelo Contibank? Ai, não, essa pergunta Ai, você como não que eu podia troco me meu fazer essa quando pergunta. eu me troco o meu banco Bradesco pelo Contibank? Me convença sobre isso como empreendedora.
Bom, se você busca solução de fato, você precisa vir para o Contibank, né? Você vai ter as soluções tecnológicas mais avançadas para atender a empresa, né? A empresa tem necessidades e tem dores, Uhum. e ninguém tem tempo para perder. Então, você não pode utilizar tecnologias que realmente, sabe, experiências péssimas, muito mal projetadas, onde realmente a gente sabe, a gente está no mundo da experiência, né? Ou Uhum. seja, não é o acaso o sucesso do Nubank atingindo aí mais de 30 milhões de correntistas. Quer dizer, o Nubank apostou numa coisa, a experiência. A Certo. experiência é quem manda hoje, né? A gente tem que acordar, abrir os olhos para essa realidade. Então, Uhum. não adianta só. Se tem por exemplo, um banco que o Itaú, o Bradesco estão preocupados, é o Nubank. Eles acordam de manhã pensando, meu Deus, né? Esses caras estão me engolindo, né? Verdade, por quê? Porque com todo o dinheiro que eles têm, eles não conseguem projetar uma experiência, colocar em prática uma experiência tão boa quanto a que o Nubank projetou. Então, não é diferente no caso do Contibank. A nossa aposta é na experiência, porém focada na empresa. Então, para fazer toda a gestão de cobrança, para fazer a gestão dos recebíveis, antecipação, colocar o dinheiro na conta antes, né, quando fazer uma boa gestão aí dessa questão do caixa, fazer a gestão dos seus pagamentos. Então, isso do ponto de vista da conta. Agora vamos olhar e responder objetivamente a tua pergunta. O contador ganha 360 graus. Uhum. O que isso quer dizer, Érico? Bem simples. Vamos começar com o básico. O cliente depositou R$ 1.000 na conta. Tá. Vamos dar um exemplo, R$ 1.000 na conta. Todo mundo sabe que o banco, o dinheiro não fica parado. Ou seja, o banco vai aplicar esse dinheiro, ok? É obrigado, inclusive, a aplicar em títulos públicos. Então, esse dinheiro vai render. Vai render, no mínimo, CDI. Tá. Né? Então, um pedaço desse CDI paga os impostos e umas taxas que são específicas, que estão no contrato bem descritas. 50% da remuneração líquida de tudo, e eu estou começando aqui da base, Uhum. que é o dinheiro parado na conta. Uhum. Saldo médio. Então, se uma empresa tem um saldo médio lá parado em conta, ela tem uma aplicação de 300 mil, mas ela tem um saldo médio parado em conta ao longo do mês de 100 mil, você vai ganhar um percentual da rentabilização dos R$ 100.000. Se são 50 empresas, é só começar a somar e pensar, puxa, Érico, mas é todo mês? Não é só pela indicação? Não, querido, você é o agente de negócio, é como se você fosse o gerente dessas contas. Você cuida dessas contas. Então começa da base. O dinheiro parado. O dinheiro parado Qualquer rende movimentação. qualquer movimentação. Então, aqui eu partindo do básico, o dinheiro parado, Uhum. paradinho. Agora o dinheiro movimentou. Tem aquela piadinha, né, do banqueiro que o filho pergunta pro banqueiro papai, como é que você ganha dinheiro, né? Ele vai lá na cozinha, filho, pega um bacon que tá na geladeira. Ele traz o bacon, e aí o filho traz, mostra o bacon, falando assim, agora vai lá e põe na geladeira de volta. Aí o filho volta, papai, não entendi nada. Ele falou assim, sua mão não ficou engraxadinha? Ele falou, ficou. Então, é assim que o papai ganha dinheiro, né? Então, o banco ganha dinheiro com a movimentação, com o giro. Quando o cliente antecipa um recebível, um boleto, quando ele emite o boleto, emite não, né? No caso, quando o boleto liquida, Uhum. ele paga uma tarifa de serviço. Então, o mundo também do tudo grátis acabou, né, Marta? Uhum. Vamos combinar, né? Então, quem foi por esse caminho já vai ter que mudar, porque o mundo mudou, o mercado mudou, os investidores não toleram mais essa estratégia do tudo é grátis. Todos os bancos digitais já praticamente já estão cobrando. Quem não cobrou ainda vai cobrar, porque não tem como parar de pé, né? A Uhum. gente vê, os números são publicados pelo Bacen, o cara está tomando prejuízo de 50, 60 milhões, vai ter que cobrar alguma coisa. Não consegue parar de pé dessa forma. Bom, então aqui o contador participa de tudo: dinheiro parado, boleto liquidado, boleto antecipado, crédito, um Pix na pessoa jurídica que é cobrado, certo? Então, qualquer tipo de serviço. O uso do cartão de crédito gera uma tarifa de transação lá no estabelecimento e um pedaço disso volta para o banco, um pedaço disso vai para o contador. Então, o contador tem 50% da receita líquida de impostos e da reserva legal que a gente é obrigado a ter e contratualmente está definida. Então, no final da conta, é como se ele tivesse ali algo entre 35% e 40% da receita líquida de todas as transações, de todos os clientes, incluso da rentabilidade do dinheiro parado. Então, assim, é um negócio, literalmente é um negócio da China. Não é que nem você chegar e dizer assim, não, me indica aqui o teu cliente, contador, aquela parceria, né? Eu gosto muito do Contador Revoltado, ele Uhum. tem um videozinho dele que é muito hilário, né? Que é aquele tipo de parceria que você faz, né? Aquela parceria de trouxa, né? Que fala assim, ó, me dá teu cliente, eu te dou 100 pila,
E tá tudo certo, mas nunca você vai ver dinheiro. Cara, sem pila, desculpa, se o seu cliente movimenta razoavelmente a conta, em 2 meses você vai estar ganhando esses 100 pila. Uhum. O que significa que durante todo o resto da vida você vai se arrepender, porque você entregou o cliente no lugar errado, no banco errado. Então abre o olho, contador, né? Eu gosto de brincar. Abre o olho, contador. Abre o olho, né? Só tá pensando no curto prazo, né? Naquele No 100 conto que desespero. recebe e não no longo prazo, né? Não, isso não faz sentido. Ô, Érico, eu te fiz uma pergunta, óbvio, né? Não sei se você pode responder, mas sendo sincera, como sempre, o contador que tá ganhando menos hoje, o cara menos engajado lá, mas que trouxe algumas continhas, tá tirando quanto por mês? E o mais top, assim? Então, contador, vamos começar do contador que ganha mais. Tá, Os ganhos de quem ganha mais, eles oscilam, podem chegar a 30, 40, 50 mil reais por mês. tá essa oscilação. Existe uma faixa. Por que isso? Porque existem operações de crédito, principalmente, que são operações que têm comissionamento bem gordo. Vamos dar um exemplo. O empresário ele precisa de um recurso para comprar um equipamento, uma máquina, fazer uma reforma na empresa, o que é frequente. E às vezes a empresa não tem uma rentabilidade adequada naquele momento. Então ele não vai conseguir tomar um valor de crédito que ele precisa. Mas o que é normal no Brasil? A empresa às vezes não é tão rica, mas o dono da empresa é rico. Quer dizer, o dono da empresa já tem uma história, uma trajetória, e ele tem lá um patrimônio, e ele tem lá alguns imóveis, vamos colocar. Então ele pode ir lá e refinanciar esse imóvel. E esse imóvel vale, por exemplo, 3 milhões, ou vale mais, e ele capta lá, ele faz um refinanciamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então ali você pode ter um comissionamento muito representativo. A outra parcela vem justamente da base. Então, crédito é uma parte muito relevante dessa remuneração. Contadores que são ativos em crédito pode tirar 10 mil, 20 mil, 30 mil, né? Até mais do que isso, já teve casos. Eh, e depois você tem a base, que é o transacional. A gente tem um outro perfil de contador que não trabalha muito o crédito, mas que tem uma base de clientes bastante relevante. Então, aquela história, o cara diz, mas o meu cliente não toma crédito. Eu falei, não tem problema. Quantos clientes você tem? Não, eu tenho 200 clientes. A gente estima que pelo menos 40% desses abririam tranquilamente a conta no Contibank e seriam muito bem atendidos em todos os seus aspectos, né? 40% da base é um excelente número. Então, você está falando, com 200 você tem 80 clientes que vão abrir a conta e em pouco tempo eles poderiam estar com essa conta operativa. Esses clientes, eles vão te dar já uma base de receita que vai girar aí acima de 10 mil reais, por exemplo. Não, não. Não é pouco. E o que você está fazendo no final do dia? Na verdade, para esse tipo de cliente, você não vai estar fazendo praticamente nada. Você ajudou eles a abrir a conta, porque eles não tomam crédito. Então, eles não vão Uhum. consultar você para operações de crédito complexas, vamos colocar assim. Nem simples, nem complexa. Ele simplesmente não usa crédito. O que é um problema, tá? O contador deveria começar a enxergar o crédito como uma ferramenta de gestão e não como uma tábua de salvação. Eu tomo crédito quando eu estou desesperado. Não, querido. Às vezes é muito mais inteligente você fazer, por exemplo, uma antecipação de um valor que você tem a receber, né, do que você ficar no vermelho. Olha os teus clientes que estão no vermelho. Quantos dias do mês eles ficam no vermelho? Cara, o juro do limite é um Sabe que absurdo. eu aprendi isso com você, né, Érico? Lá atrás, que eu falei assim, meu Deus, eu tinha pensado nisso. Às vezes a gente lá atrás ficava no limite, né? Falei assim, de vez em fazer uma antecipação, Sofrendo, sofrendo os sofrendo juros no da limite. preula. E aí, quando você me falou isso lá atrás, eu falei assim, meu, Érico tem razão. Às vezes é melhor pegar um giro, que a gente fala assim, não quero me enfiar em empréstimo. Quero... Às vezes é melhor você. Às vezes não, é melhor você pegar um giro do que você ficar Você está com os trocando juros. uma taxa, vamos supor, você está trocando uma taxa de 10, 12% em média, que é o que os bancões cobram, Sim. por uma taxa de 2,5, 3, 3,5, que você faz no Contibank com operação de antecipação, para fazer o quê? Resolver o problema de fluxo de caixa. Isso você pode fazer também. Outros exemplos, vários exemplos. Quantos empresários atrasam o imposto porque estão sem o dinheiro no momento do vencimento do imposto? O contador sabe tudo isso, só que ele não tem condição de parar para olhar quem. Mas se ele for olhar, ele vai ver que ele tem lá 30, 40, 50% da base dele fica no vermelho ao longo do mês, 10, Isso aí 15 pode dias. pedir pro colaborador dele puxar, Érico. É um trabalhinho da gestão que ele vai lá com o Ou, pessoal. ou ele se comunica. É, Basta ele se comunicar para o cliente e dizer: cliente, se você fica no vermelho, você sabe que você fica no vermelho, me procura que eu tenho a solução. aí. Isso aí. O contador, de novo, ele é a central de soluções. O cliente tem a dor.
cliente tem a dor, o cliente sabe, o cliente que usa o limite ou que não tem dinheiro. Cara, você está com dificuldade, eu estou vendo que você está pagando muito dinheiro de multijuros aqui. Uhum. Cara, vamos aqui entre nós, a multa, a gente sabe, é 0,33 ao dia. Sabe, no primeiro mês dá 10%, no segundo mês é 20%, é 10%. Igual. Não é melhor você antecipar 2,5, 3, um recebível que você tenha, quitar esse bendito desse imposto? Às vezes empresas que precisam das certidões negativas. Então, assim, ser um hub de soluções, aprender, e a gente treina, capacita todos os Isso que eu agentes. ia perguntar. A gente treina e capacita, a gente faz treinamentos, tem treinamentos que são com empresas especializadas, parceiras nossas, são treinamentos pagos, e tem também os treinamentos que a gente faz nos encontros quinzenais e nos encontros mensais. Né? Então, a gente tem, abraça o contador todo lado. Ele tem o Contebank Academy também, onde ele tem esses cursos e encontros, todos eles gravados. Ele pode acessar todo esse material, disponibiliza para quantos colaboradores ele quiser. Então, ele pode capacitar todo o time dele. A gente tem cursos maravilhosos. O Ricadete fez um curso, por exemplo, sobre BPO, como montar o BPO financeiro. Cara, melhor que isso. Você quer faca e o queijo na mão, explicando quais são as ferramentas que ele usa, como é que ele faz, quais são as dificuldades que ele teve, a parte de pessoas, como estruturar a parte de pessoas, qual o perfil. Sabe, assim, ferramentas estão aí, mas o sujeito precisa, como a gente falou no início, precisa virar a chave e dizer, chega, eu quero ser grande. Aí. E às vezes, gente, ser grande, as pessoas pensam que ser grande é ser grande em número de colaborador. Às vezes até tudo bem, ok, número de clientes, mas se você tem um faturamento que condiz no dia a dia aí com a sua realidade, e esse faturamento te traz lucratividade, e o mais importante é ter caixa. E as pessoas às vezes acham que ter lucro, eu preciso do lucro, beleza, mas e o caixa, né? E esse tipo de parceria faz você ter caixa. Hum. E o caixa que faz você fazer as coisas. Quando eu falei ser grande, Marta, eu não me referia ao tamanho de clientes, tá? Quando eu digo quero ser grande, assim, é uma atitude diante da vida, entende? Aquele contador que eu citei lá do Rio Grande do Sul, ele não tem tantos clientes, mas para mim ele já é um grande. Sim. Porque dentro dele, ele está decidido e ele está fazendo com qualidade, com empenho, né? Ou seja, ele está nichado, ele está buscando, ele vai ser grande, inevitável. É inevitável. Ele chega. Aquele contador chega. Então é isso, é uma decisão interior. Tomei a decisão, as coisas vão se proceder. Claro, tudo tem um tempo, né? E esse passo atrás é um passo atrás para tu dar 3, 4, 5 para frente. É como alguém que não tem uma estratégia e espera chegar a algum lugar, Uhum. né? Você vai numa bilheteria, né? Vou comprar uma passagem aérea, tudo bem, né? Para onde você quer ir? Eu não sei, qualquer lugar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa ter uma estratégia, precisa ter um enfoque. E às vezes o que você tem que fazer também é ter a humildade de aceitar. O que foi que a vida te trouxe? Puxa, eu atendo clínicas médicas. Então, querido, você é bom nisso, né? Não foi à toa que você atendeu um monte de clínica médica. É porque tu é bom, cara. Conhece que tu é bom nisso. Foca nisso, cresce nisso. Uhum. Agradece, bota as mãozinhas pra cima e fala que bom, eu sou bom em alguma coisa, né? Uhum. Tá dando certo aqui, né? Então, cara, tá dando certo numa linha? Investe naquela linha. Você vai contar com a nossa parceria, né? A gente tem produtos, por exemplo, para médico a gente tem produto específico. Uhum. Antecipação, o recebível de médico é um recebível bem complicadinho. E a gente tem produto específico para médico. Então, assim, tem no portfólio do Contebank, hoje eu diria com toda tranquilidade que dentro dos bancos digitais que tem foco em empresa, o Contebank tem um portfólio assim de fazer inveja. Aí, pessoal. Fica aí para vocês, né, a dica de estar procurando o Contebank. Aqui embaixo, nesse vídeo, vai aparecer o link aí do Contebank para contadores. Você que é empreendedor também está assistindo, tem para empresa também. E aí, Érico, para a gente encerrar, você me falou algo muito interessante, que você fechou uma parceria exclusiva com o Sebrae, aqui em São Paulo. E isso vai trazer a possibilidade, hoje a Contebank já faz isso, mas a possibilidade de entregar mais empresas para contadores para virar clientes desses contadores, né? Claro, exato. Hoje vocês já fazem isso. Então, gente, olha só, é uma fonte. Você sendo parceiro da Contebank, dentro dos níveis que você lá no contrato que você assinou, você tem que estar, você consegue ter mais clientes, porque eles vão te entregar clientes. Me fala um pouquinho aí sobre como que é esse ecossistema. Tá bom. Primeiro, a mecânica, né? Que Uhum. você perguntou, que eu acho que é super importante. Dentro dos compromissos que a gente assumiu lá no início com os contadores, tinha essa questão, né? Uhum. Aquilo que você falou, né? Nem toda empresa, por exemplo, os MEIs, né? Os MEIs, muitas vezes, eles terminam sendo uma dor de cabeça para o escritório contábil. Pô, esse cara não quer pagar nada, né? Como é que eu faço para ganhar dinheiro com o MEI? Bom, se o MEI for seu cliente no Contebank e você é o responsável pelo atendimento dele, ele vai usar a conta, ele vai fazer tudo que tem para fazer lá, o aplicativo, vai ter
o desktop, etc, etc, e você vai ganhar em cima da movimentação que esse cara fizer, tá? Eh, então, assim, esse é um primeiro aspecto. Esses clientes, eles vêm aquilo que a gente chama de mar aberto e mar fechado. O que é o mar fechado? O mar fechado é o cliente do contador, tá? Uhum. O cliente do contador a gente identifica, porque a gente faz uma sincronização de dados, de informações. A gente tem um componente dentro da plataforma chamado Contbox, que sincroniza com todos os tipos de sistemas contábeis que você possa imaginar. Dali a gente captura a lista das empresas que são atendidas por aquele contador. Então, se aquelas empresas, ou aqueles sócios, inclusive, né, tentarem abrir a conta, ou começarem a abrir a conta, ou abrirem a conta, tanto faz, a gente já imediatamente notifica o cara, ó, cliente fulano de tal, começou a abrir a conta aqui, né, dá uma atenção para ele. Ele finalizou a conta, ó, seu cliente fulano abriu a conta contigo, parabéns, etc. É seu, beleza? Esse processo que a gente chama de atribuição. Eu atribuo o cliente que abriu a conta ao seu respectivo contador, tá tudo certo. Agora vamos imaginar que é uma empresa que veio abrir a conta e que não tem vínculo com nenhum contador que é agente de negócio Contibank. Ele veio procurando as soluções do Contibank. Falou, cara, vi dizer que é muito legal, tem cobrança recorrente, a gestão de cobrança é top, faz todas as notificações, né? Os valores são super justos, etc, etc. Tem X transações gratuitas. Top. Beleza, esse cara veio, abriu a conta dele. Bate lá na nossa base, a gente vasculha tudo, não identificou em lugar nenhum. Esse cara não está na base de ninguém. Tá bom, de que cidade que ele é? Ah, ele é de Belo Horizonte. Tá bem. Então, dentro de Belo Horizonte, eu vou distribuir para aqueles contadores, estão no mínimo no nível ouro, começo a distribuir em ordem. Então, todos os clientes que entrarem de Belo Horizonte, cada vez eu vou atribuir para um contador, agente de negócio Contibank, um desses, uma empresa dessa, né? Ele é notificado, dizendo, ó, você tem um novo cliente, é fulano de tal, ele está sendo atribuído a você, parabéns, né? Cuida dele e, quiçá, ele vai se tornar também seu cliente de contabilidade. A gente sabe que, por exemplo, voltando no caso dos MEIs, né? E aí eu já volto para o Sebrae. Voltando no caso dos MEIs, o MEI, ele precisa fazer a declaração dele de imposto de renda. E ele não sabe fazer. E o MEI também vai crescer. Se ele tiver a ajuda de alguém por perto, ele vai crescer. Então, você vai começar a ganhar com ele, antes mesmo dele ser uma empresa que está disposta a contratar um contador, ele vai ter já um relacionamento contigo e adivinha quem vai ser o hub de soluções dele? Vai ser você. E aí você está com a faca e o queijo na mão ali para fazer uma proposta. Às vezes, até como MEI, ele vai estar disposto a pagar. Tem muito MEI aqui entre nós, né, Marta, que está acima do faturamento, mas, enfim, como não é obrigado a emitir nota, muito MEI termina ficando bagunçado. Ele precisa de um contador do lado dele para dizer assim, querido, está com o movimento muito acima. Ó. Vamos regularizar isso aí. Vamos desenquadrar, vamos virar microempresa, né? Vamos crescer. Vamos, exatamente, uma estruturação fiscal, uma estruturação financeira básica. Eventualmente ele não tem estrutura, não tem um colaborador para cuidar de financeiro, você já vai oferecer um BPO, por aí vai. Agora, Sebrae. Uma coisa muito bacana, realmente, estamos muito felizes aí com essa situação, né? Então, o Sebrae teve uma licitação aberta, todo o mercado, e o Contibank é o único banco aqui do estado de São Paulo, né? No estado, para o Sebrae São Paulo, nós somos o único banco aí que atendeu ali, enfim, os requisitos todos da licitação e a gente agora é parceiro oficial aí do Sebrae. Como é que funciona isso, na verdade? Né? Milhares e milhares e milhares de empresas procuram o Sebrae todos os dias nos postos de atendimento deles ou online. Eles têm equipes que estão ali atendendo e orientando. Né? Então, e eles sempre foram muito demandados por indicações. Indica para mim um software de gestão financeira. Indica para mim um banco, então, para me organizar. Né? Ou seja, o Sebrae diz, cara, você precisa se estruturar. O que eu estou falando para vocês aqui não é diferente do que o Sebrae fala para as microempresas, tá? Né? Que eu falei, ó, dá um passo atrás, se estrutura minimamente, e aí você vai começar naturalmente a poder crescer. Né? Então é isso, quer dizer, o Sebrae, então, indica, faz a indicação, essa empresa abre sua conta, e ao abrir a conta, então a gente vai procurar um agente de negócio mais próximo. Então, não estamos falando aqui do estado de São Paulo por enquanto, mas a gente vai atribuir também a contadores de fora do estado de São Paulo, porque a gente sabe que São Paulo são 35%, basicamente, assim, da quantidade de empresas e contadores, enfim, um terço, é mais de um terço, né, do mercado brasileiro como um todo. São Paulo é muito importante. Então, a gente vai dividir um pouco essa torta aí também, já foi alinhado. De novo, né, Marta? Respeito, a gente é vertical, a gente foi feito e pensado junto com os contadores. A gente levou a notícia aos contadores, fizemos uma reunião
com os contadores e decidimos juntos como ia ser. E todos foram unânimes. Cara, eu atendo gente de São Paulo, cara de Pernambuco. Não, eu também atendo. Não, eu atendo. Então, claro, por que não? Né? Por que, por exemplo, vou brincar, né, Marta? Por que uma empresa de Curitiba pode atender o cliente de Recife, Com certeza. né? E o contador de Recife não pode atender uma empresa de Curitiba? Claro que pode, né? Então é isso, que com isso a gente também dá a nossa contribuição ao crescimento e à diversificação, né? Porque a gente sabe que o contador ele precisa dessa diversificação. Ou seja, os seus clientes, contador, vão vir de várias rampas de crescimento, várias fontes. Uhum. Uma delas é o Contibank. Você vai olhar e vai Uhum. dizer, puxa vida, é muito importante que eu estou no Contibank, porque de tempos em tempos eu estou recebendo clientes aqui, Uhum. né? Isso para a gente é um motivo de muita satisfação, né? Poder contribuir com o crescimento. Claro, né? A gente não está contribuindo com todos os escritórios do Brasil, mas nem todos são agentes de negócio Contibank. Aqueles que Uhum. são agentes de negócio minimamente engajados já começam a poder usufruir desse benefício. Fantástico. Olha, Érico, que bate-papo incrível e, gente, contadores, não perca tempo. Empreendedores, não percam tempo. Tem aí a Contibank como solução para a tua empresa. Contador, tem a Contibank como solução para os teus clientes. O mundo está mudando. Se você não mudar junto com o mundo, você vai ficar para trás, não vai crescer. Agora, uma grande oportunidade aí de você ter novos clientes na sua carteira, vender soluções. Tem que ter uma mentalidade expandida. E uma mentalidade expandida nunca mais volta para o mesmo lugar. Não. A partir do momento que você abriu, então, assim, esse bate-papo aqui é para te inspirar, para você começar a gerar novos negócios para sua empresa contábil. E como o Érico disse desde o começo, gente, eu vou falar como empreendedor agora. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu vou procurar o contador. Qualquer coisa. O meu, por exemplo, o meu colega empreendedor que não procura o contador é porque realmente o contador sempre está nas negativas. Nunca dá resposta, não está envolvido. Mas quando o contador faz o arroz com feijão bem feitinho, que é o básico, o cliente sempre está ali perguntando as coisas para ele. Por quê? Porque a sua vida financeira passa pela mão dele. Sim. Então, tudo de certo e errado que a gente vai fazer, ele está sabendo. Então, nada melhor do que ele te ajudar. Então, sempre a minha visão foi essa. Olha, eu preciso de uma coisa? Deixa eu falar com o contador. Preciso fazer isso? Deixa eu falar com o contador. Preciso de advogado? Deixa eu falar com o contador. E é essa visão que você tem que ter, que você é um pilar, é uma coluna aí para o seu cliente. Érico, faz suas considerações finais aí sobre o Bank, sobre o mundo contábil. E mais uma vez te agradeço por estar aqui conosco, inaugurando esse podcast. Não, primeiro agradecer mais uma vez o convite. Muito satisfeito de estar aqui, podendo compartilhar um pouco da história, do nosso propósito e tudo que a gente está construindo, né? Nesse pouco tempo, né? Então a gente está aí há menos de 2 anos lançado, né? Em outubro a gente vai fazer 2 anos, Uhum. 1 ano e meio mais ou menos aí de operação de fato. Já passamos a casa de 1.200 agentes de negócio. Ano passado fizemos mais de 30 milhões de reais em crédito, né, para os clientes dos contadores. Distribuímos aí algumas centenas de milhares de reais de participação a esses contadores dentro do processo. Então, assim, para nós, o recado chave que a gente gosta de trazer para o contador é a da mentalidade da abundância, né? Se você foca no que você não tem, você vai estar sempre na escassez. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. É assim que você nutre, né? Você nutre seus problemas se você foca no que você não tem. Começa a pensar no que você tem, a ampliar essa ressonância de sucesso e de prosperidade das coisas que você já tem hoje, né? E inclua, na medida do possível, inclua essa estratégia. Inclua essa estratégia de ser esse hub de soluções, né? Dentro do Contibank, Marta, além da parte financeira, nós temos uma lista de parceiros. São empresas de tecnologia, softwares que já estão integrados ao Contibank, RPs, software de gestão financeira integrado no RP, com emissão de boleto, nota e tudo. Quer dizer, ninguém resolve tudo, então é óbvio que a gente tem que ter um monte de parceiros. Parceiros, softwares contábeis, que são nossos parceiros também, SCI, Contimatic, né? Integração a gente tem com todos, né? Uhum. Agora, a parceria é importante porque, no final, a gente vai criando esse ecossistema, isso vai fortalecendo bastante tudo aquilo que você faz, vai aumentando a qualidade, a experiência do teu cliente é superior, Sim. né? Porque é tudo mais fluido, com menos cotovelo, com menos burocracia, com mais facilidade, com mais agilidade.
menos custos operacionais envolvidos, porque tudo sem cotovelo, já está integrado, o extrato já chega, já faz, otimiza nosso parceiro. É uma lista enorme. Né? Nós temos mais de 20 empresas de tecnologia parceiras integradas ao Contibank. Agradeço aqui a todas, não consigo citar todas, né? Mas é uma construção, né? Então, essa transformação do mercado contábil, ela não é exclusiva do mercado contábil, é o que você falou. Todos os mercados estão sofrendo transformações. A questão é se eu sofro isso como uma vítima, né? Ou se eu passo por essa transformação como um protagonista. Se eu vejo essa transformação com a mentalidade de abundância, com a mentalidade de que bom que chegou essa tecnologia para resolver meus problemas. E não, nossa, e agora como vai ser? Aquele trabalho que eu fazia, eu vou deixar de fazer. Né? Trago um último exemplo aqui, quando lançaram o VisiCalc, que eu acho que chamava, a primeira versão do Excel, foi um caos do mercado contábil americano. Destruiu-se lá 400 mil postos de trabalho, que era o pessoal que fazia razonete, fazia partida dobrada T. Em compensação, se criaram 600 e tantos mil novos postos de trabalho para quem sabia operar VisiCalc. Simples assim. Por quê? Porque todas as empresas falaram, nossa, que fantástico isso aqui, eu quero uma planilha que controla a minha empresa. Todo mundo, os escritórios contábeis, então começaram a ver aquilo como oportunidade. Então, começa a ter uma mentalidade de abundância, de ver as coisas como oportunidade e não como oportunismo. Né? Ou seja, isso é uma oportunidade. Ser um hub de soluções é uma oportunidade. Isso ajuda a fidelizar o teu cliente, aumenta a tua rentabilidade com cada cliente, diversifica também, né? Estrategicamente é muito importante, diversifica as tuas fontes de receita com os mesmos clientes. Porque se amanhã ou depois o teu honorário eventualmente sofre pressão e ele reduz, você tem um BPO para oferecer, porque você tem um banco parceiro já integrado com softwares que sua equipe já sabe utilizar. Mas não, se você vê a coisa sobre a ótica, né, digamos assim, da escassez, então aí é um problema. Não tenho isso, não tenho aquilo outro, oh meu Deus, ó céus, ó vida. Então é isso. Vamos abandonar essa mentalidade de escassez de uma vez por todas, entrar na era da abundância, que é a era que nós estamos vivendo. E é isso. O Contibank está aqui para compartilhar essa abundância e essa prosperidade com cada contador que queira fazer acontecer. Show de bola. E eu sempre digo, Érico, tudo aquilo que a gente coloca foco cresce. Aonde você está colocando seu foco? Na abundância ou na escassez? Perfeito. Ele falou isso aqui. E, gente, o Érico aí é um grande estudioso de física, filosofia, e a gente sabe que tudo é energia, as coisas, sabe, giram em torno disso. Então, vamos fazer as coisas acontecerem, depende só de vocês. Soluções, temos várias, temos uma aqui excelente, Contibank, sou fã de carteirinha. Obrigada, Érico, mais uma vez por ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro nosso bate-papo e pode ter certeza que vou trazer mais vezes o Érico aqui para conversar com vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau.